Pessoal, beleza? Bom, análise da habilidade 2, analisar a produção de memória pelas sociedades humanas. E aí, duas palavras são absolutamente fundamentais. Você já sabe o verbo, né? Que no caso é analisar. Analisar quer dizer separar, dividir. Portanto, para realizar uma análise, você pega um objeto complexo, divide ele em partes para tentar entender justamente as partes, né, que compõem aquele objeto. Quando você reagrupa essas partes, você está realizando uma síntese. Então, a análise tem a ver com pegar um objeto complexo e dividi-lo em partes para compreender as partes, né? Memória, e aqui é muito fundamental, porque ó, a habilidade é centrada em cima dessa concepção, mas a gente tem uma noção de memória, às vezes, só como o que a gente lembra, o que a gente recorda. Sendo que memória tem a ver com lembrança, mas memória também tem a ver com esquecimento. E os historiadores costumam falar em uma economia da memória. Economia tem a ver com a produção de riqueza, né? Então, memória como sendo uma riqueza, mas sendo, portanto, produzida. A memória ela é bem menos espontânea do que a gente costuma achar. Sobretudo memórias quando são sociais, né? Quando envolvem um país, uma nação, um povo, uma sociedade. Então, existe uma produção da lembrança, coisa que aquele indivíduo, ou que aquela comunidade, aquela sociedade quer lembrar, e coisas que ela quer esquecer. Um exemplo que eu costumo dar sempre foi muito difícil conseguir relato de homossexuais perseguidos pela Alemanha nazista, porque o motivo da perseguição era o motivo da vergonha, e portanto aquelas pessoas que sobreviveram ao Holocausto, né, sendo homossexuais, queriam esquecer aquela perseguição, porque queriam esquecer o motivo da vergonha. Já por parte da comunidade judaica era muito mais fácil de ter relato, ou seja, eles queriam lembrar, né, o fato de terem sido perseguidos do antissemitismo e tudo mais. E em relação à produção de memória ou de esquecimento, você pode, portanto, apagar registros, né, inconscientemente ou conscientemente, como o Rui Barbosa fez com documentos da escravidão no Brasil para apagar a escravidão, ou você pode estimular aquela produção de lembrança, com museus, com praças, com estátuas, com publicações, com livros e tudo mais. Então, memória é algo que é produzido, tanto para se lembrar quanto para se esquecer. Ou seja, quando as sociedades produzem a sua memória, as suas lembranças, os seus esquecimentos, o examinador quer que você tenha a habilidade de conseguir analisar essa produção de memória. Ou seja, quais são as partes que compõem essa produção. Quem participa, qual é o objeto de lembrança ou de esquecimento, como isso é feito, né? Então, habilidade 2, a análise na produção, na criação das memórias das sociedades humanas. Beleza? Abraço!